a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos ao vídeo, quero-vos fazer, já sabem, o pedido habitual de, por favor, subscreverem o canal, partilharem com os vossos amigos, porem like, comentarem. Tudo isso é aqui importante para o meu canal continuar a crescer e chegar a mais pessoas. O livro que eu vos tenho para vos falar é uma novidade que me foi gentilmente cedida pela Editorial Presença, a quem eu muito agradeço. Estou a falar de O Clube de Xadrez de Auschwitz. Este é então um livro de ficção e que o autor decidiu escolher aqui, quanto a mim, uma abordagem um bocadinho diferente daquilo que estamos habituados. Temos aqui duas personagens principais. O Emil é judeu, esteve em Auschwitz, era conhecido por o relojoeiro. Temos depois também aqui que tinha um cargo elevado dentro da CSS. Ele tinha estado a combater na frente, ficou foi ferido na guerra e, portanto, cocheia. Acho que ele tem mesmo uma perna, como é que se diz? Uma perna postiça, e, portanto, acabou por ir durante uns tempos para Auschwitz, neste caso Auschwitz III, para manter ali alguma organização dentro do próprio campo. Estas duas personagens vão acabar por se cruzar, e vão-se acabar por cruzar em duas vezes. O livro é depois narrado em dois tempos distintos, em que estas duas personagens se vão cruzar. Portanto, temos o tempo da guerra, que é maioritariamente aqui 1944, e onde então o Emil já é prisioneiro no campo de Auschwitz III. O campo Auschwitz III era conhecido como, e deixem-me consultar aqui, o Monofist, devo ter dito mal, que foi um campo que foi construído de propósito para ficar relativamente perto, então, aqui de uma fábrica, IG Farben Wink, que era então um complexo fabril onde usava então mão de obra dos prisioneiros do campo. O Emil é então prisioneiro nesse campo, é conhecido como relojoeiro porque ele era a sua profissão dele, era o relojoeiro. Os guardas acabam por descobrir as capacidades dele e às vezes pedirem então para arranjar os relógios, e ele é também muito hábil no xadrez. Depois temos a narrativa em 1962, onde o Emil é então já um jogador de xadrez, e neste caso israelita. Ele, entretanto, tornou-se israelita e vai participar então num torneio de xadrez. Dá também uma entrevista aqui um bocadinho polémica, onde ele diz que não há alemães bons. Logo aqui o seu primeiro jogador no torneio, logo o seu primeiro partida é então contra um alemão, e entretanto ele também vai acabar por se cruzar aqui com um padre que ele acha que é familiar. Este padre, então o Paul, ele era então o tal oficial de cima que tinha vindo para organizar um bocadinho o campo e que também se lembrou de organizar torneios de xadrez. Nestes torneios de xadrez depois acabam então por ouvir ali uns chunchuns. Inicialmente os torneios são pela CSF, só que entretanto houve uns chunchuns que há prisioneiros que também jogam xadrez, e fala-se que há um judeu que é completamente invencível, que é nada mais nada menos então que o Emil, o nosso relojoeiro. E acaba então por haver aqui uma espécie de disputas, então convencem o Emil a jogar então contra SS. Se o Emil ganhar, há um determinado judeu que não vai então para as camas de gás, e isto acaba por ser então aqui a premissa do livro. Eu achei o livro muito interessante, para já dar-nos aqui uma visão do que é que se passou nos campos, e apesar desta história do xadrez ser tudo ficcionado, estas personagens são todas ficcionadas, há aqui outras personagens, e isso o autor menciona no final do livro, que são personagens verídicas. O autor também nos explica aqui, o livro tem aqui muitas notas de rodapé, queria ver se, portanto,
aqui muitas notas de rodapé, onde nos explicam aqui determinadas coisas, às vezes determinados contextos de posições dentro da CSS, determinados contextos dentro do que é que aconteceu, não é dentro, é do que é que aconteceu naquela altura, e portanto nota-se que o autor fez uma boa pesquisa para se fundamentar então aqui em determinados factos que ocorreram. Temos também aqui alguns relatos então dos horrores de ser um campo de concentração, apesar de não ser um livro em que seja totalmente focado nessa parte. O que eu achei também muito interessante foi depois a forma como o autor foi tentando aqui interligar estas personagens e relacioná-las. Como é que duas personagens que estão em dois campos distintos, não é? De opostos, podem aqui de alguma forma ter um relacionamento e podem ter aqui conversas onde vamos explorando então aqui, lá está, a questão da vida, da morte, a questão da culpa, a questão do perdão, o perdoar-nos também, não é tanto às vezes se calhar o outro perdoar-nos, é às vezes nós também perdoar-nos a nós próprios daquilo que, de alguma coisa que poderemos ter feito, e isso acho que o autor conseguiu explorar muito bem. O livro, lá está, é narrado, vamos saltitando aqui entre tempos, sempre o 1962 e depois maioritariamente 1944, às vezes vamos recuando um bocadinho mais atrás para perceber aqui um bocadinho melhor, para termos aqui um bocadinho mais uma abordagem ao passado aqui de determinados personagens, e apesar de estas duas cenas principais, vamos nos cruzando aqui com outras personagens que também o autor acabou por explorar um bocadinho, e portanto é-nos dado aqui um bocadinho mais de informação sobre elas, e portanto apesar de ser um livro de ficção, eu achei um livro muito bem conseguido. Eu vou dar 4 estrelas, umas 4 estrelas sólidas. Não foi uma história que me arrebatasse, não, mas gostei muito da parte do autor ter criado esta história com base, lá está, de todos estes horrores que aconteceram durante o Holocausto, mas depois esta tentar explorar então aqui esta parte mais pós-guerra do perdão, de tentarmos viver com a nossa consciência, de também tentarmos viver com a nossa culpa, e eu gostei muito da forma dessa parte e da forma como depois o autor também foi aqui misturando aqui o xadrez. Temos aqui várias explicações também, algumas notas de rodapé aqui relacionadas com o xadrez. É-nos explicado também aqui ao longo da história algumas jogadas. Eu não percebo xadrez e portanto essa parte passou-me aqui assim um bocadinho assim ao lado, porque eu não consegui perceber muito bem, mas eu fiz uma boa leitura. Eu espero então que vos tenha deixado curiosos aqui com esta novidade. E lá está, é um livro de ficção, uma história ficcionada com personagens. Aqui as notas principais, esta parte do clube de xadrez ser completamente ficcionado, mas depois dar-nos aqui sempre aqui uma pontinha de realidade dos horrores que aconteceram e da forma como as CSS manipulavam aqui a vida das pessoas, e depois lá está como é que estas pessoas também viram ou não o seu perdão, como é que viram ou não a sua culpa. Eu achei isso mesmo muito interessante. E por isso achei que valeu muito a pena a leitura. Eu vou então ficar por aqui. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.